pensar como a Marvel mudou a carreira de muitos atores? Hoje a gente vai contar pra vocês como 10 atores viraram o jogo da vida pós-universo da Marvel. E pode falar que filme de super-herói não é o cinema e os de Absolute Cinema e os mas o fato, bota um pi aí, viu? Mas o fato é que de lutas contra alienígenas a viagens no tempo, esses caras mostraram que são atores brabos. Agora imagina você no lugar deles. Eu imagino, sim. Um dia você é um ator batalhando por um papel e no outro, bum! Seu rosto tá em todo lugar, de itens de colecionador, funcos, a pôsteres gigantes na Comic Con. Cadê? Cadê o funquinho? Não, pega, tem vários. esse aqui. Do Pantera. É o mais brabo esse. I love Zoom. A Marvel tem esse poder de mudança de jogo, porém, como interrogação que isso acontece? Entrar pro universo cinematográfico da Marvel é como ser atingido por um raio de superpoderes. De repente, atores que até então eram menos conhecidos, vê suas carreiras dispararem em velocidades sobre-humanas. Esse fenômeno de transformação é uma verdadeira jornada de herói, tanto nas telas quanto fora delas, né? Então bora falar sobre isso! Bom, vou começar por ele, um carinha que você é fã. Puro carisma! Dave Bautista. Ele é o exemplo perfeito de metamorfose heróica. De estrela do wrestling a uma das figuras mais carismáticas de Guardiões da Galáxia. A jornada dele reflete a essência purinha do MCU. Transforma o improvável em lendário. Ele rompeu barreiras, mostrando que há mais em um herói do que músculos e força. Também tem o coração, o humor e uma capacidade de tocar o público de uma maneira muito única. Depois de conquistar o nosso coraçãozinho, o coração dos fãs como o Drax, o Dave Bautista expandiu o seu território para outros grandes filmes, mostrando a sua versatilidade além do guerreiro literal que a gente ama demais. E ele mergulhou no mistério de Glass Onion, num mistério Knives Out, mostrou suas habilidades de ação futurista em Blade Runner 2049, entrou no mundo da espionagem em Spectre e até fez um vídeo do Mr. Beast. Queria eu estar num videozinho do Mr. Beast. Nossa, pô! O cara, ó, favela venceu, tá, Bautista? E ó, cada papel é uma faceta nova do Bautista. Isso prova que ele é um talento capaz de transitar por todos os gêneros cinematográficos. E aí vem quem? Tom Hiddleston, com a sua atuação como Loki, que ele ensina pra gente sobre a complexidade de um vilão ou, em alguns momentos, um anti-herói. E a sua evolução de um antagonista unidimensional para um personagem rico e multifacetado é um testemunho da habilidade da MCU de desenvolver personagens que ressoam muito profundamente com nós, o público. E o Hiddleston capturou corações ao redor do mundo, provando que até os deuses da trapaça tem ali o seu charme e um carisma. Ó, depois de fazer a gente torcer por um vilão com aquele look espetacular, o Tom Hiddleston pulou de Asgard direto pra Kong, a Ilha da Caveira, encarando monstros gigantes e mostrando que tem mais do que truques na manga. E aí, como se não bastasse, ele virou espião em Gerente da Noite, deixando todo mundo pensando: será que não tá na hora dele pegar um certo martini? Batido, não mexido. Olha, se o assunto é virar a casaca de vilão pra herói, o Tom Hiddleston tá dando aula. Deu aulas, cria. Ó. E o Sebastian Stan como Bucky Barnes é a representação da redenção. A transformação do Bucky de um soldado fiel a um antagonista atormentado e finalmente a um herói complexo refletiu essa habilidade do MCU de explorar a profundidade emocional dos seus personagens. O Stan, com sua performance comovente, faz a gente torcer pela recuperação do Bucky. Lembrando que todos merecem uma segunda chance. E aí vem o Tom Holland, que levou o nosso Miranha para outros níveis. De repente, o cara que a gente mal conhecia virou o Peter Parker, mais gente como a gente que a gente já viu nas telonas. E era tudo o que a gente queria ver, não é? Graças a essas aventuras do Aranha, ele não só escalou prédios, mas também a lista dos top atores de Hollywood. E não parou por aí não, conquistou também o coração da Zendaya. E o Tom mergulhou em papéis dramáticos em Cherry e o Diabo de Cada Dia. Eu quase falei Diabo Veste Prada, o diabo na cabeça. E até emprestou vozes para animações como em Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. O moleque tá estourado demais, cara. Estouro, meu parceiro. Hayley Atwell como Peggy Carter não só redefiniu o papel da mulher no universo dos super-heróis, mas também inspirou uma legião de fãs a ver a força e a inteligência como atributos heróicos, tá bom? A personagem dela, que transcendeu a origem nas HQs para ganhar sua própria série, é um símbolo de empoderamento e determinação. E aí vem o Chris Pratt, que ao dar vida ao
Peter Quill mostrou pro mundo que é possível ir de um cara engraçadão de Parks and Recreation, fazer um giro 360 e mostrar que ele é o Senhor das Estrelas. Antes do MCU, ele já era conhecido, mas quando ele virou o líder dos Guardiões da Galáxia, ele levou isso pra outro nível, né? E aí o cara malhou até explodir e deixou de ser apenas o alívio cômico e mostrou que ele também consegue segurar a barra de ser o protagonista, além da barra. Com esse novo shape e carisma de sobra, o Pratt virou peça-chave em Hollywood, assumindo papéis principais em tramas que vão desde dinossauros fugindo em Jurassic World a blocos animados em Lego, o filme. Sem esquecer do cowboy em Sete Homens e o Destino e até entrando no mundo dos games em Super Mario Bros. Se tem alguém que mostrou que dá pra ser herói nas telonas e nas bilheterias, esse alguém é o homem Chris Pratt. E agora, Chadwick Boseman! Antes de se tornar o rei de Wakanda, ele já era realeza nos palcos, com uma pegada forte no teatro. Mas o cara não começou no mundo dos filmes como super-herói, não. Ele deu a vida a lendas como Jackie Robinson em 42 e James Brown em Get On Up, mostrando que tinha o dom de encarnar ícones históricos com uma facilidade que só vendo. Foi quando ele vestiu o manto do Pantera, não sobrou pra ninguém. O Boseman não só entrou pra história como o primeiro super-herói negro protagonista no MCU, mas também conquistou o mundo todo. Virou um dos atores de super-heróis mais queridos de todos os tempos. All time. The World and Beyond. A batalha de Boseman não ficou só nas telas, não. Ele enfrentou uma luta pessoal contra o câncer, mostrando uma força digna de um verdadeiro herói, cara. Mesmo com todos os desafios, ele continuou entregando performances incríveis em filmes como Marshall, Destacamento Blood, A Voz Suprema do Blues. Chadwick deixou um legado monumental, não só como o eterno Pantera Negra, mas como um ator que inspirou uma geração inteira a sonhar mais alto e lutar mais forte. O Jeremy Renner já era conhecido como aquele cara de guerra ao terror, antes de se juntar ao time de super-heróis da Marvel, tá? Como o Gavião Arqueiro, ele começou meio que de escanteio, sem muito espaço para brilhar, mas ó como os tempos mudaram. Em Vingadores Era de Ultron, o Renner e seu Clint Barton mostraram que não estão pra brincadeira. Conquistaram o público e ganharam um lugar especial no coração dos fãs e dos chefões da Marvel. E não é que o Gavião Arqueiro finalmente ganhou uma série dele no Disney Plus? Podem achar o que quiser dela, mas ele foi protagonista sim, e fora do universo da Marvel o cara não parou e Jeremy Renner provou que é um ator com um arsenal de talentos que impressiona tanto quanto as suas habilidades em salvar o mundo. Falando em salvar o mundo, Chris Hemsworth. Antes dele se tornar o deus do trovão que todo mundo ama, ele era conhecido por surfar em praias australianas em Home and Away. Quem diria que ele sairia de lá e voaria para o reino de Asgard como Thor, né, não? A escolha pode ter surpreendido algumas pessoas, já que antes do martelo, o máximo de ação que o Chris Hemsworth tinha visto era provavelmente uma briguinha de bar em Summer Bay. Mas aí veio Thor e acabou, né? O cara virou sinônimo de super-herói com músculos e carisma pra dar em vender. E não demorou muito pra ele ser escalado em outros blockbusters, tipo O Segredo da Cabana, Amanhecer Violento e Branca de Neve e o Caçador. E olha só, o deus nórdico não parou por aí. Ele botou os óculos escuros e se juntou aos Homens de Preto, MIB, e até entrou pra equipe de caça-fantasmas, os Ghostbusters. Pô, falamos do Chris, vamos falar agora de outro menino que eu sou muito fã, Robert Downey Jr. Perfeito! Antes dele virar o coração de ferro do MCU, ele já tinha uma carreira que muita gente considerava invejável. Nos anos 80, ele já arregaçava em filmes tipo Assassinos por Natureza e Chaplin. Mas aí os anos 90 chegaram e com eles uns problemas pesados que fizeram a galera pensar duas vezes antes de chamar o cara pra qualquer papel. E aí, em 2008, a Marvel apostou firme no Downey e, cara, que jogada de mestre, né? Uma das maiores. Pelo amor, ele não só botou o Homem de Ferro no mapa, como também se tornou o padrão de ouro de como ser um super-herói no cinema. Graças a essa virada, o Downey revitalizou a carreira a ponto de dar vida a Sherlock Holmes e mergulhar em dramas profundos como Oppenheimer. Falar que o MCU mudou a vida dele é pouco, viu? O cara praticamente reinventou o jogo para todos os envolvidos. Enquanto a gente espera pelos próximos capítulos do MCU, a gente tá louco pra ver que outras e outros do MCU vai catapultar. Sentiu esse cheiro? Eu acho que tem coisa boa vindo por aí, hein?